Segue tramitando no Congresso Nacional o PL das fake news. Pode ser colocado, inclusive, em discussão hoje. Ô Aidar, esse é um assunto que, enfim, está na pauta já há algumas semanas e essa semana será decisiva. O que está em jogo exatamente com a regulação das redes sociais? O que vai ser regulamentado? Qual é o risco que a gente corre de isso resvalar numa censura governamental, como muitos argumentam? Enfim, a gente tem muita carne ao redor desse osso, né? Bom dia para você, Aidar. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, Carla, querida, bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, eu acho que essa expressão é ótima, a gente tem muita carne ao redor desse osso. Esse projeto, ele regula os provedores de redes sociais, ferramenta de busca, mecanismos, né, aplicativos de mensagens instantâneas, ou seja, também o WhatsApp, cujo número de usuários seja maior, registrados no Brasil, seja maior do que 10 milhões de usuários, ou seja, todas as redes sociais, Google, Facebook, TikTok, Twitter, etc. Ele cria regras de moderação, de transparência. Uma dessas regras, por exemplo, se o Instagram suspender a minha conta, eu teria o direito de questionar e a rede tem que dar explicações sobre o motivo dessa suspensão. Então não é só regras de censura, mas também regras de transparência. E esse projeto impõe a moderação automática em certos casos, né? Automática, sim, sem depender de uma decisão judicial. As próprias redes sociais teriam de ter mecanismos muito melhores do que elas têm hoje de moderação para determinados casos. E é aí que pega esse discurso se há ou não há censura prévia. É um projeto muito extenso, Megali, e já tem uma enormidade de emendas que vão ser analisadas junto com o projeto original que foi apresentado já há algum tempo. Então, a real é que pode sair ainda qualquer coisa dali. A gente tem que acompanhar muito com lupa essa discussão. Mas um dos pontos centrais é o ponto que foi discutido há coisa de um mês, a gente chegou a trazer aqui no ar, em audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. E esse é um dos pontos centrais, que é o seguinte: a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo divulgado por meio delas. Vamos pegar, por exemplo, o Twitter. O Twitter tem a obrigação de, diante de mensagens criminosas, já tirar esse conteúdo do ar, ou ele só passa a ser responsável e responder junto com quem produziu esse conteúdo a partir do momento que tem uma decisão judicial determinando essa retirada. Esse é o marco central. Se a empresa que hospeda essas redes sociais, se o provedor tem o dever de fiscalizar previamente o conteúdo, independentemente de decisão judicial, ou se ela só passa a responder por eventual conteúdo criminoso, difamatório, depois de uma decisão judicial e não toma nenhuma providência. Esse é o cerne de uma das discussões, e seja qual for o resultado, Megali, pode escrever, isso vai parar, não sei se no dia seguinte, mas muito pouco tempo depois no Supremo Tribunal Federal, porque as Big Techs vão levar isso para o Supremo, e isso vai acabar sendo discutido no bojo do que foi discutido nessa audiência pública, e vai se tornar uma discussão muito mais musculosa, digamos assim, no Supremo Tribunal Federal. Aidar, numa das discussões que houve sobre esse assunto com as próprias plataformas, com as Big Techs, um dos argumentos usados pela advogada, se não me engano foi a advogada do Twitter, numa primeira reunião, ela dizia o seguinte: as postagens não serão retiradas, aquelas que estavam sendo questionadas, porque estavam de acordo com os termos de uso da plataforma. E esse tem sido um argumento muito utilizado. Agora, até que ponto esse argumento é válido quando do outro lado você tem simplesmente a lei do que precisa ser cumprido por essas empresas? A lei necessariamente se sobrepõe, não é isso? E o que é crime fora das redes precisa ser crime nas redes também. Exatamente isso, Sheila. Esse argumento de termos de uso é absurdo. Com perdão da palavra, a expressão é essa, é absurdo. Pelo seguinte, vamos imaginar um cenário. Eu, Rodrigo Aidar, consigo um investimento, crio uma plataforma e digo que, de acordo com os meus termos de uso, é permitido distribuir pornografia infantil. Porque os meus termos de uso dizem que é permitido distribuir pornografia infantil, isso começa a ser permitido? Os meus termos de uso valem mais do que as leis, a Constituição? Então, assim, essa discussão dos termos de uso não deveria nem entrar
para ser levada a sério. Eu acho que os advogados têm outros pontos muito mais relevantes do que esse. Dizer que não fere termos de uso criados por uma empresa privada, então qualquer empresa privada pode criar qualquer termo de uso e dizer que aquilo vale mais do que o Código Penal, a Constituição Federal. Não tem o menor sentido nesse argumento. Isso não vai ser levado em conta por juiz ou tribunal nenhum. Termos de uso que não se adequem ao que diz a Constituição Federal de 88 valem absolutamente nada. Absolutamente nada. E, na verdade, é isso, Sheila. Se os termos de uso não estão adequados, não estão submetidos à risca às leis e à Constituição do país, eles não valem nada. É um argumento que, assim, não vai ser levado em conta. Ainda mais, a gente precisa colocar os elementos da discussão aqui para ouvir todos os lados. Estivesse Elon Musk nessa cadeira vazia aqui, ele diria: veja, não sou eu que estou distribuindo material criminoso, não sou eu que estou fazendo discurso golpista, não sou eu que estou divulgando pornografia infantil ou discurso de ódio, eu sou um instrumento, a minha empresa é um instrumento. Culpar o Twitter seria como você culpar a Kodak, porque ela fabricou uma câmera, a câmera que é usada para tirar fotos de crianças em situações, enfim, criminosas. Esse é o argumento do Twitter, como exemplificou aqui o Oineg na semana passada. O argumento é de que as redes sociais seriam uma rua. E um assassinato pode acontecer na rua, mas a rua não pode ser responsabilizada pelo que acontece nela. Como é que isso conversa com o Código Penal brasileiro? Olha, Megali, conversa com o Código Penal e com o Código Civil também, porque algumas dessas coisas podem não ser crime, mas podem gerar consequências civis, como indenização por danos morais, da mesma forma que a imprensa sempre respondeu. A analogia com a Avenida ou a analogia com a Kodak não é a mais correta nesse caso. A analogia mais correta nesse caso é com os órgãos de comunicação em massa. Se eu falar algo muito impróprio aqui no ar agora, se eu incitar o crime, a Band News muito provavelmente vai responder comigo, ou criminalmente, ou civilmente. Por quê? Porque é o veículo que deu espaço para que eu disseminasse essa mensagem ofensiva ou criminosa. Assim como o rádio, a TV, o jornal, é assim com todo mundo, com o boletim de condomínio. Por que vai ser diferente com as redes sociais do que é com as empresas de comunicação de massa? Quando um repórter escreve uma reportagem e é processado por isso, seja na esfera penal, seja na esfera civil, com pedido de indenização por danos morais, necessariamente o veículo sempre respondeu. Essa é a jurisprudência que vale no Brasil. Como a gente diferencia isso do Twitter? Se ele é uma plataforma, aí sim, com muito mais dinheiro, muito mais grana e muito mais influência do que as empresas formais de comunicação, que é uma plataforma que permite a distribuição, a disseminação desse conteúdo. Essa é a diferença. A rua, ela não foi criada para permitir a disseminação de conteúdo, ela foi criada para trafegar. Essas empresas não, as redes sociais não, elas são criadas para permitir disseminação de conteúdo. Logo, ela tem que ter responsabilidade sobre esse conteúdo. Agora, Megali, é aquela coisa, você não pode permitir censura prévia. Censura prévia é odiosa em qualquer rede, em qualquer momento, e não é isso que se discute. E muitas vezes o pessoal quer dizer de censura prévia para tentar escapar da sua responsabilidade. Tem que haver alguma moderação. Aquilo que é claramente um crime, e há coisas que são claramente crimes, como incentivo ao ataque em escolas ou distribuição de pornografia infantil, as redes têm que ter mecanismos para moderar. Ela não vai impedir que esse conteúdo seja divulgado, mas ela vai agir com muito mais rigor e muito mais celeridade. E precisam ter estruturas para isso, porque, afinal, se elas são gigantes na disseminação, elas têm que ser gigantes também em alguma espécie de moderação. E aí cabe aquela máxima
dita por um juiz norte-americano da Suprema Corte no começo do século XX, o Oliver Wendell Holmes, que é muito repetido, é até clichê, mas é muito verdadeiro. Ela é clichê por um motivo. Ninguém tem o direito de gritar fogo em um teatro lotado. A liberdade de expressão tem limites. E esse limite é quando você começa a provocar danos reais, físicos, às vezes, a outras pessoas. A gente precisa achar o meio termo, o bom senso nisso. Agora, livrar de responsabilidade quem é usado como veículo para disseminar isso não é a melhor alternativa. E deixa eu fazer o nosso disclaimer aqui. Quando a gente coloca elementos na discussão, não quer dizer que estejamos defendendo essas ideias, gente, mas são ideias que circulam e fazem parte da defesa de um dos lados. Quando a gente faz uma pergunta, é porque queremos a resposta, não significa que estamos endossando esse discurso. Eu achei que seria desnecessário dizer, mas a gente vai ver nos comentários aqui, infelizmente, não é desnecessário. Quantas vezes você já não falou sobre isso, né? Quantas vezes? A gente faz as perguntas que eventualmente estejam na cabeça de alguns dos nossos ouvintes e coloca os elementos da discussão. Isso não representa necessariamente a opinião do Grupo Bandeirantes e de seus apresentadores. Nos termos de uso deste jornal... Aidar, bom, enfim, diga. Eu acho que é importante o disclaimer, mas eu acho que as pessoas têm que saber entender que o papel de vocês como advogado do diabo é muito mais importante para a discussão do que se vocês ficarem levantando frases ou fazendo lacração. Isso que você fez agora é o que torna a discussão rica, poxa.